Bom, galera, tudo bom? Olha, na aula passada, né, a gente fez o nosso fogo ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais vivo, mas ainda assim, né, tá longe ainda de ser uma fogueirinha legal. Bom, gente, a gente conversou e vocês viram o gráfico aqui, vocês tentaram mexer, eu mostrei, né? Olha que interessante. Ah, bom, a gente falou dessas propriedades, ok? E para esta aula eu vou falar sobre distribuição. Lembra que a gente falou daquelas expressões gráficas e tal? Bom, aquelas expressões gráficas, elas são responsáveis pela distribuição, tá vendo? Ao longo do tempo, ao longo dessa faixa, deste gráfico, a gente tem uma distribuição, né? De como vai ser essa iteração. Essas distribuições, esses gráficos são gerados através de uma distribuição pré-estabelecida. Olha só. Por exemplo, o SPOL, né? Que é a quantidade de partículas aqui, né? Se você clicar aqui, você vai ver diversos tipos de distribuições. Float constante, distribuição float constante curve, distribuição float uniform. Bom, eu vou falar de cada uma delas para que você compreenda a teoria por trás disso, a matemática, né, que a gente tem aí. Bom, distribuição é o seguinte, é um tipo, olha só, distribuição, o próprio nome já diz, né, como que vai ser distribuído as nossas partículas. Então, no SPAL, aqui, se eu colocar 5, ele vai emitir 5. Né? Uma constante de distribuição de 1. Né? Bom, mas você reparou que eu tenho uma constante aqui, né? Então, a distribuição constante é um tipo de distribuição que é controlada por um valor imutável ao longo do tempo. Ou seja, ele não varia, como vocês estão vendo aí. Ele é constante. Isso nos permite definir intervalo de valores específicos, gente, ou quantificações exatas. Já no, se eu trocar isso aqui para float uniform, você tem aquela ideia novamente de máximos e mínimos. Vou botar de 0 a 2. Tá, Fernando, ainda vejo um pouco de constância, né? Mas na uniforme, ela nos permite criar um intervalo de valores, né? Como vocês viram. Mas cada vez que essa distribuição é chamada, ele gera um valor aleatório dentro de um intervalo. Então, de 2 a 10, ele fica variando. Às vezes ele emite 5, às vezes ele emite 2, às vezes ele emite 10, às vezes ele emite 4. Então, eu vou botar aqui a constante, a escala aqui para 2, e essa para 0,5. Então, você percebe que tem uma hora que ele emite 1, tem uma hora que ele emite mais. Você vê que não é mais uma constante tão bem exata, né? Vamos botar de 2 a 30 aqui para ver. Né? Bom, a distribuição uniforme, ela dentro desse intervalo, aí você define um espaço de máximo e mínimo para o valor, como a gente fez aqui. Lembrando que essa distribuição ela não é feita só aqui no SPAL, ok? Ela é feita em outras argumentações, aqui também, tá vendo? Eu acho que em lifetime, se a gente colocar, deixa eu botar aqui 6. Aí é massa. Por quê? Porque as partículas têm tempo de vida diferenciado. Aqui você vê direitinho, tem umas que vão mais longe, umas acabam logo aqui embaixo. Isso é legal. Tá vendo? Ali deu para ver melhor. Tá bom.
vocês entenderam a ideia de uniforme, né, que é essa aqui, e de constante, ok? E o que é esse constant curve? Bom, a constant curve, ela vai pedir, óbvio, que você crie pontos mesmo aqui no gráfico. São valores indicados através de uma curva, né? Você vai criar uma curva e você os controla através de um Bezier, né? Como vocês já viram fazendo ali. E com isso a gente cria uma interpolação, gente, né? Então, dentro do editor de partículas tem um editor de curvas que podemos utilizar, que é o Unreal Curve Editor. Tá aqui. Bom, vamos criar aqui um ponto, ok? Intervalo inicial 0, valor 2. Deixa eu remover todas as curvas e vou pedir para ele mostrar a curva só do spool que a gente está mexendo. Então 2, né? Mas aqui você vai ver que a gente tem apenas um ponto. Então você pode criar aquela curvatura da tangente, mas assim você vai precisar de 2 pontos, né, para você conseguir fazer alguma coisa, né? Ponto 0 e ponto 1. O ponto 1 inicial ele começa em, vamos botar aqui em 2. Então lá em 2, olha, na nossa timeline, você clique aqui e aqui para ele ajustar o gráfico, ok? Na sua área de visão. Então você vê aqui, ele criou uma curva. E o valor ali é 2, né? Então a gente vai botar aqui um 4. Porque o valor é 0, por isso que a curva está daquele jeito. E você vê que está na forma linear, contínua. Então se você clicar aqui e clicar na curva e pedir para ele suavizar, olha que legal. A forma de distribuição tem uma interpolação. Vamos fazer uma coisa bem exagerada. Faço o seguinte, é a distribuição mesmo que eu mexi. Então, você vai fazer uma constante, ele está fazendo o mesmo movimento, o mesmo tipo de sprawl, só que através de um gráfico que você vai ajustar para melhorar essa interpolação. Então, ele faz a mesma coisa que a distribuição constante, só que você consegue fazer o que? Controlar através de um Bezier uma interpolação. Uniform Curve. Então a curva uniforme faria o que? Logicamente, né? Falando. Bom, essa curva uniforme faria a mesma coisa. A gente ia ter que acrescentar aqui uns 2 pontos. Tem os valores em x e y. Por quê? Porque ele pode variar em x e em y, né? No gráfico, né? Lembrando que isso aqui tem a ver com gráfico. Então, valor inicial 0. E o valor aqui 2. A gente está em sprawl. Remover curves. Ok. Ó, valor inicial 0. Vai para 2. Né, a variável. Então, para ir para 2... bom, essa curva uniforme ela é complexa. Essas curvas permitem que cada ponto da curva você pode desenhar dentro de um máximo e mínimo, entendeu? Ao longo do tempo de vida da partícula. Então esses valores são aleatórios. Então a gente tem parâmetros de distribuição que permite acessar via Kismet e o Matinee também. É legal isso aqui.
as partículas você pode mandar informação, tá? Para o Matinee ou para o Kismet. Então, com isso a gente pode fazer animações do tipo aumentar a intensidade de uma chama, alguma coisa do tipo, igual você vê no game Far Cry, né? Que a chama vai ganhando intensidade. É possível fazer através desses tipos de curva, né? Que permitem variações. Então, vou botar um valor inicial e final. Então, aqui, ó, 5, 5. E aqui ela aparece rápido, ó, e morre lento. Aqui ela aparece lento e morre rápido. Você vê que tem duas linhas, gente. Ó, uma verde, porque é x e y. Então deixa eu mexer só em x. A orientação só em x. Então, ó, que legal. E agora em y. Talvez por contexto de distribuição não seja muito legal, né? Tá mostrando isso. Porque aqui o que funciona mesmo é constante, o número de partículas que você quer. Deixa eu voltar todos os seus padrões. Gostaria que vocês mexessem bastante nessas curvas, principalmente lifetime. Eu acho que eu deveria ter feito aqui. Mas essa aqui é a nossa aula de distribuição, os tipos de gráficos existentes. Então ficou faltando. Ah não, isso aqui é outra coisa. Agora ficou faltando falar para vocês sobre os parâmetros, né? Que tipo de parâmetro posso ter. Então assim, o sistema de partículas, agora a gente vai falar de parâmetros.